Olá, meu nome é Dilamene Velar e eu venho aqui compartilhar com vocês uma pequena oração do Chico Xavier. Prece inicial. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece-nos a paciência para com as dificuldades dos outros e assim, como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Amém, Jesus, Emmanuel. Nessa singela oração, nós vamos ver aqui que Emmanuel nos alerta que mesmo em detrimento da gente fazer as nossas orações, que nós não devemos esquecer a prática do trabalho. Que mesmo quando você doe, que seja uma quantia pequena ou grande, a gente não sabe o recurso que você tem, mas não olhe para quem você está dando. A servir sem perguntar, porque as pessoas falam assim, minha filha, você não está trabalhando não? Por que você não está trabalhando? Não, se ele está te pedindo, ele já está no fundo do poço, porque se ele não estaria ali te pedindo se ele não precisasse. A progredir sem perder a simplicidade. Quantas pessoas, uma coisinha só que conquista, vira uma pessoa arrogante. Então, o cuidado que tem que se ter. A semear o bem sem esperar os resultados. Você viu? Eu fiz caridade para ela nem voltou para agradecer. Não é esse o objetivo. A desculpar sem condições, sem condições, sem exigir condições. Olha, eu te desculpei, você tem que mudar de atitude. Não, desculpa você, o problema é dele, faz a sua parte. A marchar para frente sem parar diante dos obstáculos, a marchar para frente sem contar os obstáculos. Quantas criaturas que saem dizendo, nossa, você viu, eu passei isso, aquilo outro. Não, seja como o rio. Você já viu o rio falando, ai, olha, eu passei por aquela pedra. Não, você viu a chuva falando, viu? Não, a seguir em frente, esse que é o objetivo, né? A ver sem malícia. Se o teu olho tiver luz, todo o teu corpo vai ter luz. É Jesus dizendo isso. Se os teus olhos tiver luz, todo o teu corpo tem luz. Olha só que coisa interessante. A língua é pequenininha, né? Já viu o leme de um navio? É pequenininho e leva aquilo tudo. A língua também. Aqui fazendo uma outra referência, né? Tá? A compreender o próximo sem exigir entendimento. Compreende você já tem mais entendimento, não exige do outro que o outro não tem para dar. A respeitar o semelhante sem esperar consideração.
É o nosso dever amar o próximo como a si mesmo. É a prática do bem. É a essência. A essência é essa. A prática é a caridade, a humildade, a resignação. Tá tudo junto. É a prática, né? Dá o melhor de nós na execução do dever. Que coisa, hein? Então, se eu fizer um bolo, que eu capriche no bolo. Se eu sou uma professora, que eu me envolva nesse trabalho. Se eu sou um médico, que eu faça isso com boa vontade, na ação do bem, naquilo no dia que ele juramentou lá, que ele ia curar, tratar as pessoas dentro da ciência. Então, faça bem. Se você cuida de plantas, cuida bem, com respeito. Criações de Deus, né? Se você cuida dos animais, com respeito, criações de Deus. Então, os outros também, né? A dar o melhor de nós, além da execução do dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Você viu? Fiquei no centro espírita até 9 horas da noite. Eu dei 20 pratos de sopa. Quem está contabilizando isso? Você? Não deve fazer isso. Senhor, fortalece-nos a paciência diante da dificuldade do outro, a ciência da paz, a ciência de saber calar diante da limitação do outro, né? Assim como nós precisamos que os outros também hajam assim conosco. Então, nós precisamos aí. Ajuda-nos a, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente o dever cumprido. O dever bem cumprido, cumprindo os desígnios que Deus nos mandou, que é o dever do cristão, e de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Espírita, amai-vos. Qual o segundo mandamento? Instruí-vos. Olha aí, tá aí as leis, né? Cumprir os deveres, seus desígnios, onde, como queiras, hoje, agora e sempre. Então, que nós possamos perseverar todos os dias, porque muitas criaturas, elas estão no estado de bondade. Então, tem um período que elas passam muito bondosas. Não, o bom é bom, sempre. Ele é sempre bom. Aí, aquela criatura, a outra, ela está, de vez em quando, num estado em que ela está mais receptiva à caridade. Mas ela ainda não é uma pessoa boa. Ela está num período. Então, ela está enamorando-se do ato de ser bom, de ser caridoso, de ser fraterno. O outro não, o bem já está nele. Ele naturalmente age no bem, ele fala no bem, ele faz o bem. Então, isso é toda uma diferença que a gente deve observar. Agora, onde isso? Hoje, em casa, na rua, na estrada, aonde você estiver. Lembra aquela frase que a gente tem ouvido muito? Floresça onde você está. Então, nesse lugar, é o lugar que você tem que dar o melhor de você. O melhor sorriso, um bom dia, né? Uma boa tarde, uma atitude digna, uma atitude de respeito, às vezes calar quando você vê determinadas situações. Então, é aqui, nesse contexto. Então, que nós possamos perseverar até o fim. E como a oração disse, hoje, agora e sempre. Não te deixarei nem te abandonarei, de Jesus no Evangelho. Então, tu estarás sempre conosco. Então, se Jesus está sempre conosco, então a cada instante, em tudo que nós fizermos, ele diz, é um desses meus pequeninos que fazes a mim. Então, toda essa situação gera um bem para quem fez. Se o outro recebeu, se o outro não é grato, não é problema. Não espera gratidão, não espera reconhecimento, não espera que o outro volte. Não. Deus está vendo. Seja você e ele. Que Deus nos abençoe, que possamos nos ver em breve. Até breve.